Olá, olá, bom dia. Como vai, Rafael? Tudo bem? Bom dia, Rosane. Bom dia aqui no Brasil. Boa tarde em Temos, Portugal. temos um Temos, alcance hoje, né? temos sempre gente assistindo de Legal. Portugal, assistindo do Brasil, assistindo de Angola. Jura? Assistimos sempre, sim, sim, muita Legal. gente assistindo dos países de língua portuguesa. Vamos dar aí alguns minutos aí para as pessoas entrarem. Tá tudo bem? Você fica Que aí em São bom. Paulo, né? Em São José? Isso. No momento, estamos em São José dos Campos, é onde eu resido, né? Nasci em Nova Friburgo, passei por Niterói e hoje aqui em São José dos Campos. Que legal, que legal. Vamos começar aí, vamos aí recebendo aí as pessoas. Eu também vou entrar aqui no meu pelo meu celular, porque aí eu Legal. consigo enxergar melhor quem está entrando. Bom dia, boa tarde a todos. Deixa eu só enxergar aqui quem está entrando também. Mas vamos começar. Então, bom dia a todo mundo. Eu não consigo ainda enxergar aqui quem está entrando, mas bom dia a todos. Meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora da IT Recruiter, né? Nós somos uma empresa de recrutamento e seleção focados em profissionais de tecnologias. Temos hoje a IT Recruiter e a Nivus, que também cofundada por mim. A Nivus é especializada em profissionais de CRM e ERP. Então, para o pessoal aí que está entrando, que queira aí participar, que queira participar conosco, todas as quintas-feiras nós trazemos, né, algum assunto pertinente aos nossos ouvintes. Muitas vezes fala de Portugal, de imigração. Tivemos recentemente com a doutora Cláudia Branco. Na semana passada nós falamos sobre prompt engineering. Toda semana nós trazemos um assunto. E hoje, para mim, é um assunto super importante, porque eu acho que você tem que combinar trabalho com bem-estar e saúde, né? Eu acho que são coisas extremamente importantes. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Booster. Nosso tema de hoje é saúde no trabalho, equilíbrio, bem-estar e produtividade. Então, nós vamos discutir um pouco sobre o que é isso, né? O que é promover o bem-estar nas empresas e falar um pouco, né, de estresse, burnout. Eu particularmente não sei o que são essas palavras, né? Brincadeira, né? Adoraria não saber. E qual o impacto, né, que isso gera nas empresas. Falar um pouco de ergonomia. E eu queria trazer aqui um grande especialista e eu queria começar apresentando ele e depois ele fala um pouco. Então, seja muito bem-vindo, doutor Rafael Coutinho. Rafael, ele é médico formado pela Universidade Federal Fluminense em 2012. Sua linha de atendimento visa avaliar seus pacientes de forma holística e humanizada. Gosto muito disso, dessa ideia da parte holística e humanizada no tratamento, não só na medicina, mas também na tecnologia. Nós tentamos trazer um pouco disso, da humanização, investigando aspectos bioquímicos, nutricionais, fisiológicos, hormonais, dentre outros, para que o tratamento proposto seja, né, possa impactar positivamente na sua qualidade de vida e saúde. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Vou te chamar de Rafael, em nome de doutor Rafael. Claro. Seja muito bem-vindo, Rafael. Se você pudesse se apresentar também, por gentileza. Rosane, muito obrigado. Me sinto muito feliz e honrado por estar aqui. É um prazer falar com vocês, com quem nos assiste hoje e quem assistirá aí posteriormente com as gravações. No mínimo, acho que faz sentido essa visão holística, integrativa, é o que precisamos hoje e acho que vai ao encontro do que a gente vai discutir hoje, o impacto da saúde mental no nosso trabalho, nas nossas atividades. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Como Rosane falou, sou médico formado desde 2012, atuo com a prática ortomolecular, é como se fosse uma clínica médica um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. Muita gente tem dúvida, o que é a prática ortomolecular, né? É basicamente o equilíbrio molecular, é o entendimento das disfunções que apresentamos ao longo da vida e isso se manifesta com sinais e sintomas. Então, é o olhar mais para esses processos de disfunção para corrigi-los
e não apresentar tantos sinais e sintomas, como, por exemplo, estresse, como, por exemplo, burnout, como, por exemplo, insônia e tantos outros. Então, é basicamente essa aí a minha linha de atuação. Legal, legal. Eu acho assim, eu acho bem legal isso, porque entendo que é alguma coisa até preventiva, né? Porque Sem dúvida. tratar, muitas vezes, quando a gente trata o problema, entendo que as soluções sejam ainda menores, mas quando você trata a preventiva, você tem uma gama de oportunidades maiores de corrigir. E, Perfeito. assim, indo direto no assunto, assim, começando do começo, como eu sempre gosto de brincar, o quanto é Certo. importante, o quanto a saúde deve ser uma prioridade não só para os profissionais, mas também para as empresas. Por que nós falamos de saúde como prioridade? Faz muito sentido essa pergunta. Para a gente contextualizar e embasar o nosso raciocínio, imagine o seguinte: segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje no mundo, tá, a principal causa de afastamento do trabalho está relacionada à saúde mental. Então, isso é de um impacto enorme, tanto para a produtividade, para o gerenciamento do bem-estar, do clima, vamos dizer assim, do ambiente de trabalho. Então, quando a gente pensa em causa de afastamento do trabalho, estar muito associado, principalmente associado à saúde mental, a gente está, na prática, falando de quê? De ansiedade, de burnout, de estresse, de depressão. A depressão ela está no topo dessa lista. Então, o que antes afastava o trabalhador poderiam ser dores de cabeça, dores abdominais, algumas infecções, uma gripe, uma pneumonia. Hoje, no mundo moderno, o que afasta o trabalhador do seu local de trabalho está relacionado à saúde mental. Então, isso tem uma abrangência, obviamente que a gente precisa entender o mecanismo disso. Então, eu sempre penso que temos as causas, vamos dizer assim, fatores intrínsecos relacionados à pessoa e os fatores extrínsecos que estão relacionados, por exemplo, ao ambiente, aonde ele mora, a um momento que ele sai de sua casa e vai para o trabalho, ao próprio ambiente de trabalho. Então, até quando a gente fala dessa forma holística, pessoal, também temos que entender essa forma holística para avaliar esse cenário da saúde mental no contexto pessoal da pessoa e o contexto das empresas, do trabalho e por aí vai. Então, é muito importante esse cuidado com a saúde mental hoje, sem dúvida. Então, assim, então, no fundo, tanto os profissionais medicando, não no sentido de medicar de medicamento, mas se cuidando, quando as empresas cuidando dos seus profissionais, porque ao final do dia nós necessitamos dos profissionais, né? É tudo uma... É uma São via de coisas... mão dupla. Exatamente, é uma via de mão dupla, excelente. Agora, eu imagino que, assim, existe essa palavra burnout, que até queria que você explicasse um pouquinho essa terminologia Sim. desse burnout, né? Uhum. E devem ter alertas. Então, quais são alguns alertas que você consegue sentir quando você já está, assim, nesse burnout e como preveni-los? De forma bem prática, eu procuro associar o burnout a uma palavra. Vamos pensar assim, para ficar fácil: esgotamento, certo? E quando a gente pensa em esgotamento, existe um fluxo, existe um início, existe um meio, existe o fim. E é perfeita a sua colocação quando você fala de remediar, de tratar quando já tem o problema. A gente pode pensar no burnout dessa forma também. Será que eu consigo identificar previamente como está a saúde desse meu colaborador e que eu possa intervir com assertividade, prevenindo não somente reflexos no ambiente de trabalho, que seria um interesse do, vamos dizer assim, do chefe, mas também para o indivíduo. Então, vamos tentar imaginar aquele funcionário que era muito colaborativo, que era muito proativo, e hoje, de repente, ele muda um pouquinho o cenário, ele não quer novas atividades, ele não quer novos desafios.
quando ele chega ao ambiente de trabalho, talvez já tenha uma postura um pouco mais introspectiva, antes ele era um pouco mais colaborativo, mais comunicativo, ele é um indivíduo que eventualmente está sempre se queixando de coisas pessoais, de relacionamento, de dores, ele fala que ele não dorme bem, tem uma síndrome, não necessariamente um CID, mas a gente chama de síndrome do domingo à noite, sabe? Aquela pessoa que, meu Deus, amanhã do Fantástico, né? Do Fantástico, se estamos no Brasil. Começou o Fantástico, a pessoa já fala, meu Deus, amanhã é segunda, vem um novo dia, uma nova semana. Então, ele está ali irritado, ele tem um pavio curto, ele não está tão proativo como antes. Então, essa mudança de comportamento é um alerta, certo? Aquilo que eu falei, a gente tem uma fisiologia, um funcionamento, com o passar do tempo isso vai sendo disfuncional e vai emitindo sintomas. Então, a gente não pode só trabalhar aqui no final, certo? A gente não pode somente, ele chegou num ponto depressivo de ansiedade, de crise de ansiedade, de burnout, de estresse extremamente acumulado. Isso não acontece da noite para o dia. Então, obviamente, que se manifesta com sinais, e eu entendo, sim, que seja uma certa responsabilidade nossa, que estamos, de repente, gerenciando um ambiente, gerenciando pessoa, estarmos atentos a essas emissões de sinais e sintomas para pescar logo e intervir. Engraçado o que você vai falando, eu começo a passar um filme na cabeça, e se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, eu estou vendo vários comentários aqui, excelente tema bastante importante. Temos aí Bom Dia de Recife, de Macaé, de Campinas, né? Se alguém tiver algum comentário para colocar. Assim, eu tenho uma experiência própria, e muitas vezes me perguntam por que eu abri a IT Recruiter lá em 2021. E uma das razões, eu queria me aposentar, como muitos já sabem, mas aí, época de pandemia, queria voltar ao trabalho, aí comecei a trabalhar no escritório externo, né, de tecnologia. Mas chegou numa hora, Rafael, que quando o meu carro entrava na rua do escritório, o meu corpo ele já começava a tremer. Era muito louco. Era no dia que eu tinha que ir, eu já acordava com mau humor. Já acordava assim. Quando o carro já ia embicando na rua, o meu corpo já... Eu me fechava, o meu corpo ele já fechava. Isso começou 1, 2, depois de algumas vezes eu falei, cara, alguém está me dizendo alguma coisa errada. E eu não conseguia produzir, porque eu estava fechada a tudo. Era muito louco. Era o carro embicar, era acima do carro, ele embicava na rua e eu já ficava nervosa. Então, você começou a falar e eu comecei a ver esse filme. Passou esse filme. Então, assim, e do lado da empresa, quais são as ações, que tipo de ações as empresas, né, podem implementar para melhorar a saúde mental dos colaboradores? Dá para a gente aí dicas de como as empresas conseguem melhorar esse cenário? Só para contextualizar, o que você falou, esse cenário se chama somatização. A somatização é a transmissão em sinais e sintomas de um abalo emocional. Então, a chamada crise de ansiedade, talvez, tenha esse viés. E, às vezes, a pessoa simula um infarto, um AVC. Doutor, eu estou com dor no peito, indo para o braço, ou eu estou com um déficit sensorial, um tremor, um formigamento. Isso sim acontece. Então, a gente precisa entender que isso é uma manifestação. E lembrando, nada acontece da noite para o dia. É isso. Foi um acúmulo de rotina, de experiências, e isso vai te levando. Quando você fala de ação da empresa, eu vou sempre fazer esse raciocínio dual, pessoal. O indivíduo e a empresa. Por quê? É muito interessante a gente tentar
perceber a individualidade de cada um. É óbvio que quando a gente fala, às vezes, de uma empresa enorme, centenas, dezenas de funcionários, isso vai ficando um pouco mais difícil, mas eu imagino que cada setor vai ter ali alguém um pouco mais capacitado. Então, eu não sei para quem que eu estou exatamente dialogando, mas se você tem uma microempresa, 5, 6 pessoas, é importante que você tenha esse reconhecimento de tentar perceber, identificar aos pouquinhos e reconhecendo as individualidades de cada um. Olha, a Rosane, ela vinha de um jeito e ela está diferente. O Rafael começou a mudar um determinado comportamento. O que está acontecendo? Então, da parte individual, acho importante termos essa percepção, sabe? Tem um pensador, se eu não me engano, ele é alemão, o Immanuel Kant, ele fala que quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. Então, se você começa a ver que a pessoa está mudando de comportamento, o que é interessante? Espera aí, o que é isso? Se você já tem um embasamento técnico de que, olha, eu já ouvi dizer que burnout, estresse, depressão se manifesta com sinais e sintomas parecidos. Isso já alerta um pouco, você já consegue chegar perto da pessoa, está precisando de alguma coisa. Então, essa proximidade, essa humanização, esse diálogo de pessoal mesmo, de um para outro, é importante. E, claro, por parte da empresa, pensando de forma macro, o ambiente. Um ambiente limpo, um ambiente organizado, um ambiente motivador. Então, eu fico imaginando assim, eu chego hoje, eu também trabalho em emergência, em hospital. Se o meu chefe hoje, ele chega motivado, animado, isso já repercute para mim. Se ele chega e comenta assim, Rafael, você viu aquele último artigo sobre tal tema? Eu vou falar assim, opa, isso aqui é importante, eu preciso saber disso. Então, motivar com coisas boas, com práticas eventualmente extra-trabalho. Então, por exemplo, a depender do seu ramo, você pode incentivar os seus colaboradores a praticar o exercício físico, porque isso vai se refletir na dinâmica do trabalho, ou então estimular leituras, estimular filmes, livros, porque isso vai fazer o quê? Com que você também se comprometa, com que você também se sinta ali acolhido, e isso vai gerando aquele efeito cascata. Então, o ambiente é importante e as individualidades. Eu vejo isso de forma bem importante. Excelentes dicas, Rafael, excelentes dicas. Eu vi que a Melissa está ali. Melissa, vamos lá, Melissa, vamos pensar nesse troço da academia. Gostei aí, hein? Vamos todo mundo exercitar, Imagine né? só, se você chega e fala assim, nossa, hoje o treino foi muito legal. Poxa, isso gera um efeito em quem está ouvindo. Nossa, você já foi para a academia hoje cedo? Como você falou, Rosane, já fiz uma caminhada hoje de manhã. Isso é perceptível, pessoal. Isso retorna. Então, essa ação, você ser exemplo, isso aí, sem dúvida, nota 10. Não, excelente, excelente. A gente tem uma pergunta aqui da Isa. Doutor Rafael, como podemos ser produtivos sem cair na armadilha do trabalhar demais? Legal, boa pergunta. Tem um pensamento que se chama como se fosse uma técnica de Pomodoro. Foi um italiano na década de 80, ele fez um experimento que usava um aparelho em forma de tomate, aí por isso que Pomodoro, que basicamente ele se organizava da seguinte forma, ele pegava assim, eu preciso fazer uma determinada tarefa, vamos dizer uma coisa simples, eu preciso responder um e-mail, tá? E esse e-mail requer uma determinada demanda intelectual, não é uma coisa automática, um copia e cola. O que ele fazia? Eu vou me dedicar a isso por 25 minutos e eu vou parar 5 minutos depois. Então, ele fazia isso. E nesses 25 minutos, ele não
pegava nada. Ele não, naquela época não tinha celular, mas vamos contextualizar, ele não pegava no celular, ele não deixava ninguém intrometer, então ele focava ali. Parava 5 minutos, vamos mais 25. Então ele percebia que isso dava um retorno produtivo interessante. Outra coisa é a gente tentar entender, que é o que a minha esposa sempre fala comigo: Rafael, você precisa ter uma lista de tarefas, você precisa saber o que você vai fazer hoje. Não é começar o dia com o leque aberto para tudo que aparecer. Então, essa produtividade tem a ver com metas. E toda vez que a gente faz uma determinada atividade e a gente finaliza essa atividade, existe um mecanismo cerebral maravilhoso de recompensa, muito associado ao eixo dopaminérgico, que é o que está matando muita gente hoje, que é aquela questão da impulsividade, da recompensa, do retorno imediato, de ver as coisas no celular passando, e aquilo é uma loucura para o cérebro. Então, assim, eu vou me concentrar, eu tenho 25 minutos ou 30 e nada vai me tirar. Depois eu vou parar e vou bater um papo, vou tomar uma água, vou fazer alguma coisa. Então, ter metas claras, estabelecer limites, isso aí pode ser uma dica válida. Legal, eu acho que isso é super importante e eu tento seguir essas dicas. Temos aí alguém, eu não sei quem é, mas alguém da IT Recruiter, eu acho. Sem a academia, a minha ansiedade teria explodido. Eu acho que é a Lilian, que eu conheço bem, e todos os dias ela está lá, nessa loucura. O Fábio Pulido também, que trabalha conosco. O treino funcional foi uma das melhores ferramentas para sobreviver a um burnout. Aconselho. Certíssimo. A Priscila colocou ali que a técnica do Pomodoro é ótima para aprimorar a disciplina, né? Aí a Lilian escreveu: a academia funciona demais para mim, um dia que eu vou para o treino, a minha ansiedade aumenta. Eu, particularmente, gosto, sim, de correr de manhã cedo, então, muitas vezes, eu entro na reunião de manhã cedo e já fiz lá meus 5 quilômetros na esteira, onde eu tento não pensar em nada. É isso aí. Para conseguir dar uma limpeza, adoraria conseguir meditar, mas é algo que ainda não consigo, mas estou... Não é para todo mundo, essa aí não é para todo mundo, não é para todo mundo. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu vejo também, Rafael, é a própria ergonomia no dia a dia de trabalho, sim, né? Como... de repente, pequenas mudanças, né? Seja de sentar, postura, como que isso faz uma diferença nesse todo? Imagina assim, existe um papel preventivo, e isso aí é importante. Lembra, pessoal, nada acontece da noite para o dia. Uma tendinite, uma bursite, uma dor de coluna, um biquinho de papagaio, que seria o início ali de uma calcificação de uma vértebra para outra. Então, assim, primeiro, você precisa prevenir essas doenças ou lesões associadas ao trabalho. Cada um vai ter aí o seu ambiente. Então, se é um trabalhador braçal, ele vai precisar, de repente, de um fortalecimento muscular. Se é um trabalhador mais intelectual, ele, de repente, um filtro de luz azul, um óculos. Eu tenho um óculos aqui, eu não estou usando no momento, mas eu não tenho problemas visuais. Mas o que acontece? Eu coloco às vezes porque eu fico muito tempo ao encontro da tela, então isso aí acaba acontecendo. E eu também penso que essa ergonomia, além desse aspecto físico, de prevenção de lesões, de prevenção de problemas de saúde, também tem um aspecto motivacional. Poxa, que bacana você chegar no escritório e ter uma boa cadeira, você ter um acesso a uma água, um café, certo? Então, eu particularmente gosto de estar num ambiente organizado, visualmente falando. Isso gera um retorno, isso gera uma sensação de prazer, de ser agradável. Imagina você chegar num ambiente extremamente barulhento, desorganizado. Então, pensar na medida do possível, na medida do possível, obviamente, como você... do ponto de vista de quem vai fazer o trabalho, como você se sentiria melhor. Então, tem esse motivacional e tem também o preventivo, né, de não ter problemas lá na frente.
E muitas vezes a gente está falando também de pessoas que trabalham remotamente, né? E Sim, mesmo sim, remotamente, eu entendo que é super importante, aí você me corrige, você ter a sua mesa, o seu ambiente posto, né? Seja ele arrumado, com a sua água, mas ter sim um sim, ambiente posto para você exato. chamar de seu escritório, porque muita gente trabalhando remotamente, Sem mas é importante, né? interrupções, que é difícil às vezes. É um desafio, né? Esse trabalho remoto é um É. desafio. Um Principalmente para desafio. quem tem filhos, né? Você tem, eu Exato. sei, muita gente aqui tem, então eu sei que isso é. A gente tem uma pergunta aí da Trinity Paz, do Trinity Paz, que diz: quais hábitos simples podem ajudar a prevenir problemas de saúde relacionados ao trabalho, como estresse e sedentarismo? Eu sei que nós já Legal. falamos um pouco sobre isso, mas resume um pouco aí, por gentileza, o Trinity, isso. Trinity, vamos tentar fazer na prática. Vamos pensar assim: um dia, a gente aqui discutindo como seria um dia, né? Porque se você pegar um dia e expandir isso, fica interessante. Então vamos lá. O que acontece muitas das vezes? As pessoas já acordam com um senso de urgência e de necessidade já de reparar problemas. Então, por exemplo, horário é uma coisa complicada. No Brasil, eu sei que é. Porque, assim, a pessoa precisa estar, vamos dizer, 8 horas no trabalho e ela acorda às 7h30. Isso não faz muito sentido. Por quê? Porque já começa um conflito de cortisol, de adrenalina, de estresse, de preocupação com o horário. Então, quem sabe você não pode prevenir problemas já chegando de forma mais adequada no seu trabalho. Acorda mais cedo. De repente, o que a Rosane falou sobre meditação. Então, a meditação é interessante. A técnica de mindfulness é muito interessante. Isso, pessoal, existe comprovação científica de benefício. Tai Chi Chuan, o mindfulness, o alongamento, o relaxamento, estar presente no que você está fazendo, certo? Então, ter essa visão pode ajudar bastante. Um aspecto prático, simples, beber água. A maioria das pessoas, elas não tem o hábito da hidratação corretamente. Rafael, quanto que eu preciso de hidratação? Preciso de 35 a 40 mililitros de água para cada quilo de peso. Então, você pega o seu peso, multiplica ali por 40, vai dar um número de mililitros. Ah, Rafael, mas isso é importante? Extremamente importante. O nosso metabolismo é extremamente dependente da boa hidratação. Todos os dias nós acordamos desidratados. Então a gente precisa correr atrás disso. Outra coisa que a gente já falou aqui, ter uma lista de tarefas. Não adianta você ir para a empresa e assimilar tudo que for a questão da técnica do Pomodoro, o exercício físico. Ah, eu posso ir, de repente, ir a pé para o meu trabalho ou ir de bicicleta. Olha, pode ser interessante. Eu sei que cada um tem uma realidade, mas abrir a cabeça para isso. A forma como você se comporta antes do trabalho em casa se associa muito com a forma como você tem a sua postura no seu trabalho. É uma via de mão dupla, como a gente falou aqui. Então, pensa nisso, acordar mais cedo, se preparar, a cabeça chega mais tranquilo, chega já sabendo o que fazer, beba água, o exercício físico, isso aí pode ser de boa valia. Excelente, excelente. Temos aqui o Rafael só perguntando se essa live estará disponibilizada. Sim, ela vai estar no YouTube, ela vai estar no Spotify, ela vai estar no link do LinkedIn, então ela vai estar aí disponibilizada. Aí temos aí uma pergunta do Matheus. Doutor Rafael, quais os sintomas consigo identificar entre a linha tênue de ser produtivo e o desgaste corporativo e começar os problemas emocionais. Wowzers. Ele fez assim uma... e nós falamos um pouco sobre isso lá no início, né, Rafael? Nós já falamos sobre isso, né? Que você falou que já chega mal-humorado, já entra e já fica mal-humorado. São vários pontos, né? Dá uma resumida para mim, só para o Matheus aí. Para complementar,
Matheus, é ter essa sensibilidade de percepção, autopercepção de como você está lidando com o que aparece. É claro que nós não somos uma máquina, temos dias bons, temos dias ruins, mas vamos lá. Será que realmente o fardo do trabalho, o fardo do compromisso, isso está sendo muito recorrente? Será que eu estou lidando com os afazeres de uma forma diferente? Antes eu lidava bem, eu era motivado, antes eu tinha uma postura mais proativa e agora isso está mudando? Essa autopercepção é importante. Então, sempre fazer esse mapeamento de como está sendo a sua relação com o trabalho. É sempre uma via de mão dupla. A sua vida pessoal e o seu trabalho. As coisas se associam. É só você fazer uma reflexão simples. Quando você, de repente, fisicamente está bem, o relacionamento conjugal está bacana, os filhos estão caminhando com satisfação, você fica bem. Agora, tem um problema ali, você lida como? E isso se transborda no trabalho. Então, quanto eu costumo falar as muletas, né? Quantas muletas você tem hoje para te sustentar? A muleta do exercício físico, da boa alimentação, a muleta do gerenciamento do estresse, a muleta do trabalho, dos relacionamentos. Então, quanto mais suporte você tem, melhor ou menos impacto você vai ter quando uma determinada área não estiver acontecendo de forma adequada. Então, pensar nesse cenário global. Nós somos uma coisa só. Desempenhamos o papel do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do trabalhador, e isso aí é interessante você estar sempre linkando, combinado? Não sei se eu respondi, mas o que me veio à cabeça. Achei bem interessante a sua ideia de muletas, né? E se a gente tem várias muletas e todas essas muletas estão, vamos dizer, saudáveis, se uma delas, por algum motivo, venha a quebrar ou não esteja tão saudável, as outras estando saudáveis, é mais fácil de segurar, né? Então, eu acho bem interessante. Tem uma pergunta da Isa agora, que é muito a ver também com a pergunta que eu ia fazer para você, que tem isso a ver, né? Como que você estabelece limites saudáveis entre o trabalho e a vida pessoal, principalmente no home office? E a minha pergunta ia ser como equilibrar a sua vida pessoal e profissional num mundo também muito conectado. Então, a gente está falando de uma mistura, né? Profissional, pessoal, conectado e home office. Como que você faz esse equilíbrio de tudo isso, né? Olha, Isabela, eu penso que você precisa ter essa noção prévia do que eu acabei de falar agora, da associação entre vida e trabalho. Combinado? Não dá para dissociar isso. As duas coisas se complementam. Então, o gerenciamento global precisa ser pensado. Então, vamos lá. Se você tem uma boa preparação da sua vida, de exercício físico, de alimentação, de organização, de planejamento, isso se reflete muito bem no trabalho. Então, por exemplo, você entende que você precisa fazer exercício físico, mas você chega em casa e tem a esposa, o marido, os filhos. Por que não unir e passar uma mensagem positiva nesse sentido? O seu filho vendo você treinar, ou você levando ele para... Você está ali fazendo o seu exercício físico, ele está te vendo, você está ali interagindo com ele, isso vai conseguir gerar um efeito positivo. Você conversa com o seu esposo que, olha, eu preciso tirar um momento do dia para eu me cuidar, e eu quero que você também o faça. Isso facilita demais, porque aqui no consultório a gente tem uma boa percepção da realidade, do cotidiano. Ah, Rafael, eu não estou conseguindo ir treinar porque é difícil. Eu trabalho o dia inteiro e chego em casa, tenho esposa, tenho marido, tenho filhos. Por que não pensar de uma outra forma? Será que eu não consigo incluir eles nesse cenário? Então, isso é possível, sabe?
ter essa percepção da associação direta entre trabalho e a vida pessoal. Isso vai se refletir. Um ponto que eu sempre falo aqui no consultório, o gerenciamento do sono, certo? O nosso sono tem uma importância enorme na nossa energia durante o dia. E sono, pessoal, precisa ser visto como prioridade. Como prioridade em que sentido? Horário de acordar, horário de dormir. Hoje em dia as pessoas não têm isso. Porque isso faz sentido fisiológico. A gente vive num ciclo circadiano em que, se você acorda e você permanece ali 1, 2 horas no quarto escuro, isso é péssimo para a noite. Isso se relaciona com a noite. Então, o que eu sempre falo com meus pacientes? Acordou, abra a janela, deixa a luz da claridade do dia entrar, porque isso ativa genes que se associam com esse ciclo circadiano, e isso se reflete assim, nossa, agora é a hora de acordar. Então, eu já estou pensando aqui na hora que eu vou dormir. E isso se potencializa no dia seguinte, certo? O seu dia começa quando você vai para a cama, não é quando você acorda. Quando você acorda, você já tem um reflexo de como foi a sua noite. Então, essa percepção global vai determinar demais essa sua adesão, vontade, disposição, a sua energia, e isso vai se refletir em todos os cenários. Disposição para exercício, um melhor trabalho, uma produtividade melhor. Então, olhar como um todo sempre. Legal, legal, super importante aí, porque é difícil, é muito difícil. É difícil, é diálogo. Precisa dialogar, chamar o cônjuge, eu preciso disso. Como você também vai fazer? Tem que ter saída. Tem que ter saída. Se você colocar ali lista de prioridades, saúde, de repente família, trabalho, é claro que não sempre, mas assim, se você estiver bem de saúde, você cuida melhor da sua família. Se você estiver bem de saúde, você trabalha melhor. Então, a saúde é uma premissa. Então, ela precisa estar como uma grande prioridade para você. Excelente, excelente. Eu tinha uma pergunta aqui sobre hábitos saudáveis na produtividade. Eu acho que a gente já começou a falar alguns. E um deles, você falou do beber água, e até para brincar aqui, gerou aqui um hábito saudável, mas que gerou um atrito aqui no trabalho, ali atrás, quando eu comecei a falar, antes de entrar na live, que eu puxei a garrafa aqui do meu marido, e a garrafa do Fluminense. E o Rafael, como bom vascaíno, já falou, oi, Rosali, poxa, já criou aqui um atrito no trabalho. Isso não estava previsto. Tem que ser combinado antes, Rosane. Então, além de beber água, nós já falamos um pouco, mas existe alguma coisa que ajuda na produtividade mesmo? Tá. Ou a gente já deixou isso tudo muito claro? Sim, é o conjunto de um pouco que eu falei, de repente, priorizar o sono, acordar mais cedo, tá? Para não chegar com uma carga enorme de sensação de urgência. Nossa, você chegar no seu trabalho tranquilo, 5 minutinhos antes, você arruma o seu ambiente, é como se fosse um ritual. Por que não pensar dessa forma? Um alongamento, pausas, a técnica de Pomodoro, estabelecer lista de tarefas, estabelecer momento em que você vai começar, que você vai terminar, vai dar uma pausa. Combinado? Todo esse cenário vai ter impacto positivo. Então, você bebe, mas, obviamente, escolhas. Uma coisa que eu acho interessante é a organização e o planejamento das suas refeições. Porque se você for deixar para comer o que aparece na hora, fica muito complicado. E assim, o dia que você decide começar uma dieta é o aniversário de alguém que traz um bolo. O dia que você decide diminuir bebida alcoólica, alguém vai te fazer um chamado, vamos no final do trabalho. Então, assim, você vai estar sempre sob tentação. Como você se bloqueia um pouco? Se organizando. Então, você já, na noite anterior, você já deixou porcionado uma fruta, algumas castanhas, você já deixou porcionado, ou às vezes você já até cozinhou um ovo. Então, essa organização faz com que você tenha uma assertividade maior nas suas escolhas alimentares. Você faz um alongamento, você faz um exercício físico, você faz lista de tarefas. Tudo isso vai fazer a sua produtividade ser maior. Você vai
Na verdade, se a gente for resumir, você não vai perder tempo com bobeira. Não vai perder tempo. Estou perdido. O que eu tenho que fazer hoje? Certo? É basicamente isso. Organizando, dá certo. Excelente. Peço desculpas, eu apertei o botão errado. Peço desculpa. Fazer live é mais complicado, né? Nós temos uma pergunta aí do Ian, que é muito legal, bem interessante. É mito ou verdade que temos que parar de mexer no telemóvel, no celular, né? No telemóvel em Portugal, algumas horas antes de dormir? Às vezes só pego no sono lendo algo no telemóvel. E legal. Aí? Ian, o que acontece, amigo? O nosso organismo, ele tem uma maneira de lidar com o ambiente externo, certo? Entende-se que os primatas viveram há basicamente 10 mil anos. Quando a gente pensa em 10 mil anos, é um número que, para que tivessem ocorrido algumas mudanças genéticas, é muito improvável, é um tempo pequeno. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa fisiologia é muito parecida com antigamente. E antigamente não tinha a luz, uma luz à noite, não tinha a disponibilidade de alimentos como tem hoje. Então, o nosso corpo ele funciona muito parecido como antigamente, fisiologicamente falando. O estresse que impacta no nosso sono, antigamente, era o quê? Era você fugir de um leão, fugir de um predador, era você ter que lutar, correr atrás da sua comida para você sobreviver. Então, essa era a leitura de estresse. E aí, quando acabava o dia, final, não tem mais luz, automaticamente, lembra que eu falei do ciclo circadiano, você já começa a sua produção de melatonina, que é um hormônio que uma das funções da melatonina é o gerenciamento do sono, não é a única, e isso vai vai desencadear ali o processo de dormir. Quando passa o tempo e a gente introduz hábitos e rotinas diferentes, dentro da mesma fisiologia, lembra? Porque provavelmente a nossa fisiologia é a mesma de antigamente, isso vai gerar um impacto. Então, aquele estresse que era de sobrevivência, hoje é a preocupação, hoje é a preocupação com o filho, é a preocupação com o boleto, é a preocupação com ou é o estresse físico, o estresse da luz. Então, uma tela é lida para o nosso organismo como se fosse um estresse. E isso impacta, sim, na produção de melatonina, na produção do cortisol, da adrenalina. Então, hoje, insônia é um dos maiores problemas que eu encontro aqui no consultório. Mas por quê? Existem alterações hormonais, nutricionais que possam impactar no sono? Sim, mas também existem as alterações, as interferências comportamentais. Então, fisiologicamente falando, uma tela é prejudicial. Combinado? Então, vai ter um impacto, e digo mais, Ian, não é uma questão assim, eu acho que eu dormi, eu apaguei. A gente brinca que quem precisa dormir é a sua pineal, é a sua glândula aqui do cérebro. E ela só vai dormir, ou seja, o sono reparador só vai acontecer se tiver encaixados todos esses passos bioquímicos. Se resguardar um pouco disso, certo? Priorizar esse seu sono. Tela realmente pode interferir. De repente, uma leitura com uma luzinha amarela possa ser mais interessante, tá bom? Ai, sono. Acho que a gente precisaria de um capítulo em separado. Pois é. Só É um para falar, desafio. só para falar de sono. Muito, muito. Me diz uma coisa,
Quando a gente falou aqui um pouco de trabalho remoto, né? Nós falamos um pouco. Isso traz. Você acha que é um benefício? É um desafio? Como é que você vê o trabalho remoto em relação a tudo isso? É um desafio, né? É um desafio que acho assim, incute uma responsabilidade, certo? A pessoa precisa organizar, ter disciplina. E aí, é claro que existem as individualidades de cada trabalho, mas tem pessoas, por exemplo, que vão precisar desse limite. Então, é muito comum, dependendo do trabalho, eu tenho um trabalho em que eu preciso entregar um determinado produto. Mas o dia foi muito tribulado. A pessoa faz o quê? Trabalha de madrugada. Tem outros que fazem o quê? Eles não têm muito a noção do desligar do trabalho. Qualquer hora é hora. Certo? Acabou o dia, está lá jantando com a família, tocou o telefone, é um trabalho remoto. O que a pessoa faz? Ela começa ali a interagir com o trabalho. Só que ela deveria estar como? Focada no que ela está fazendo. Então, existe essa dificuldade. Existe a questão da ergonomia, do ambiente, existe a questão do isolamento social. Então, são inúmeros aspectos. Eu acho assim, a pessoa precisa ter essa leitura do global. Eu tenho condições, eu tenho disciplina, eu tenho organização. Se não tem, precisa entender esse cenário. Porque senão é o que você falou, toda hora tem uma interferência, entra a criança, entra a esposa, entra o marido, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tá bom, vou fazer, depois eu volto para a minha atividade. Numa empresa, isso não aconteceria. Tem os prós e contras, é preciso saber lidar, porque senão você fica com essa percepção de trabalho 24 horas, porque você não se desliga, você fica com esse anseio de ter que dar respostas. Eu tenho que responder esse e-mail, tenho que responder. Mas 9 horas da noite, será que você já não deveria estar se preparando para o dia seguinte? E no dia seguinte você ter um baita de um rendimento físico e mental, porque você se organizou? É aquela história, de repente, do estudante de vestibular, de concurso, que passa uma noite estudando, no dia seguinte ele está mal, ele absorve muito pouco, e isso tem que ser... Ele fala, nossa, como é que eu tive que dormir? Eu preciso acordar, dormir mais tarde. E aí isso vai se retroalimentando. Então, essa organização é um desafio e tem esses prós e contras. Tem uns que vão se adaptar bem, porque são produtivos, são organizados, e outros vão sofrer um pouquinho mais. Eu conto como experiência própria, a experiência que eu tive já há muitos anos, né? Isso em 2018, quando eu já trabalhava remoto, né? O meu chefe não ficava no Brasil, ele ficava no México, então se eu estar no escritório ou estar fora não era um problema, mas eu preferia estar no escritório, porque senão eu acordava de manhã cedo, muitas vezes com ele me ligando, o telefone tocando, o que quer que seja, e eu chegava ao final do dia, eu muitas vezes estava de pijama, literalmente, de pijama. E muitas vezes a comida me era trazida, ou eu beliscava alguma coisa, porque tinha fuso horário, e isso assim, a gente sofre muito, porque muitos dos nossos profissionais trabalham remoto para Portugal. Então, eles precisam começar a trabalhar às 6 da manhã. A partir do verão agora em Portugal, eles começam a trabalhar às 5 da manhã. Então, você tem que se programar para você começar às 5 da manhã e para conseguir ter essa rotina de alimentação. Então, isso é um ponto extremamente importante. E outras coisas, tem uns que às vezes acordam, Rosane, o laptop está aqui, ou o celular, quarto escuro, é o que eu acabei de falar. Quarto escuro, pega ali e começa a fazer. Quando vai ver 10 horas da manhã, não comeu, não bebeu uma água, a sua pineal está entendendo o quê? Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? É dia? É noite? Aí chega a noite, vai ter rebote, vai ter dificuldade para dormir. Então, assim, se você trabalha em casa, remoto, calma aí, qual que é o meu horário de estar no trabalho? É 8 horas? Então, deixa eu acordar às 6. Vou ler se for o caso, vai ler uma palavra, vai ler alguma coisa que dá um conforto mental, vai fazer um alongamento, uma meditação. Por que não?
E aí você chega 8 horas no seu trabalho de casa com uma outra roupagem. Você chega pronta para fazer o que tem que ser feito. Então, separar as coisas, entender isso, não é para todo mundo. Não, excelente, excelente. A gente tem uma pergunta da Isa, falando sobre sono, né? Doutor Rafael, ainda sobre sono, é aconselhável dormir aproximadamente 8 horas, certo? E sonecas no meio do dia, hora de intervalo, para quem pode. Isso ajuda em alguma coisa ou é indiferente para o organismo? Isabela, tecnicamente falando, de 7 a 9 horas é o ideal, tá bom? Isso é o que a ciência hoje entende. É claro que precisa ser um sono de qualidade. E existem alguns questionários que respondem isso. Eu vou falar algumas coisas aqui. Por exemplo, você tem alguma dificuldade para iniciar ou manter o sono? Isso é uma pergunta interessante. Outra coisa, você sonha. O sono está muito associado ao sono REM, que é o sono reparador. E às vezes é engraçado que eu falo isso, aí a pessoa fica me olhando assim, nossa, Rafael, é verdade, eu não sonho já há um tempo. Aí às vezes a gente consegue aqui, propõe algumas coisas, algumas correções nutricionais, algumas fórmulas, nossa, eu sonhei, o paciente manda mensagem e fala, Rafael, eu sonhei. Então isso é muito legal. Então, em teoria, é isso, 7 a 9. Não quer dizer que todo mundo precisa. E não quer dizer o seguinte, eu já ouvi esse discurso, eu durmo 5 horas e tá bom. Depende, certo? O que é o tá bom? Tá certo? Então, é muito relativo. Isso precisa ser conversado, de repente, com um profissional para ele realmente entender. Não, peraí, tá certo, você tá reparando o seu sono, tem indícios de que tá tudo bem, a sua energia diária tá boa e ok. Em relação ao cochilo, né, que a gente chama aqui, não passar muito de 40 minutos. 20, 30, 40 minutos, sim, tem benefício. Isso pode ser inibitório para o sistema nervoso central. Inibitório, que eu falo, é calmante. Tá? Existem as manifestações excitatórias e as manifestações inibitórias. Um exemplo prático de um suplemento, não necessariamente, ele pode ser visto como um suplemento, mas é um mineral essencial, é o magnésio. O magnésio, ele ajuda muito nessa inibição do sistema glutamatérgico, que é aquele... quando eu falo glutamatérgico, pega aqueles biscoitinhos ali, fandangos, aquelas coisas. Glutamato monossódico, fuja daquilo. O glutamato monossódico é extremamente excitatório. Então, se você come alguma coisa à noite que tenha isso, vai perturbar o seu sono. O magnésio, o zinco, eles conseguem, por exemplo, acalmar, inibir. Então, fica aí essa dica. Um cochilozinho breve, não tem problema, mas o número de horas precisa estar associado à qualidade do sono. Ai, como eu falei, sono é uma coisa que, né, capítulo à parte. Vamos lá, a Lilian Boto só fez um comentário aí, realmente muito interessante, é muito normal hoje acordar e já pegar o celular para se atualizar, pegar o laptop que está ali ao lado, leva a achar que a produtividade é maior. Não é, né, Rafael? É isso. Pessoal, aí, a gente já está chegando aqui ao nosso final, aí quase uma hora aí que a gente está tomando aí do Rafael. Estou falando muito, Rosane. Não, está falando excelente. Então, tá excelente. Bom. Eu estou Qualquer passando coisa assim importa. vários filmes aqui na minha cabeça. Então, além desse trabalho remoto que é a realidade hoje, nós também muitas vezes temos uma realidade de uma jornada de trabalho flexível. Tá. Como que isso atrapalha ou ajuda você ter essa flexibilidade no trabalho? É um pouco daquilo que a gente falou. Acho que prós e contras. Você tem, de repente, isolamento social. Você tem aquele que não desliga do trabalho, que é 24 horas, que acha que está no ambiente de trabalho. Você, por exemplo, tem aquele que se sente sobrecarregado. Por quê? Sobrecarregado, lembra, pessoal, falta de organização, de planejamento. Então, ele acha que a tarefa dele é muito maior, porque ele se organizou pouco. Agora, tem outros que não, que podem responder de forma um pouco melhor, porque se organizam, porque o ambiente de trabalho ele está ali
mais bem controlado. Então, tem esses prós e contras. Vai também do que você faz, qual é a sua tarefa, mas vai muito da sua organização pessoal. Então, trabalhar demais é o que a Lilian, se não me engano, falou. Trabalhar demais não quer dizer trabalhar bem. A produtividade não necessariamente está ligada a você acordar e já, né, ir direto ali, querer o laptop, fazer tudo. Não necessariamente é isso. Né? Eu acho que é uma questão de ser produtivo, eficaz, né? Excelente, excelente. A gente tem colocação aqui da Adélia, dizendo que pela primeira vez em 8 anos conseguiu dormir sem o Zolpidem, com as recomendações e fórmula do Dr. Rafael. E, então, para quem não sabe, o Dr. Rafael também é meu médico. Tenho feito aí um tratamento com o Rafael, não só para melhorar meu problema de doença, de Hashimoto, né, de doenças autoimunes, que eu já tenho Hashimoto, tenho rosácea, então eu tenho doença autoimune, estou fazendo tratamento com o Rafael, também estou fazendo tratamento com o Rafael para me ajudar no sono, que também é um problema que eu tenho. Então, Rafael, sem palavras... Você ligada, aí em Portugal é 330, chega a ter isso, que aqui no Brasil é 110, 220. Eu ainda não descobri qual é a voltagem da Rosane, mas assim... Não, mas eu comecei a sonhar, confesso que eu comecei a sonhar depois dos seus remédios, que legal, que legal. É um bom indicativo. Então, pessoal, eu agradeço imensamente. Eu acho que todas as quintas-feiras estamos aqui. Hoje foi extremamente gostoso, porque nós trouxemos um assunto que é extremamente pertinente. Foge um pouco de tecnologia, que a gente está muito nesse lado mais de tecnologia, mas eu acho que sem esse lado que você falou, holístico, humanizado, eu acho que nada funciona. Então, eu queria, por favor, deixar com você, Rafael, as últimas palavras e o meu agradecimento, todo mundo agradecendo aqui. Então, fica com você as últimas palavras aí, Rafael. Legal, Rosane, muito obrigado, de verdade, foi muito bacana. Foi o que você falou, foi um bate-papo, né? A gente trocar experiências, cada um aí contribui da sua forma. Obrigado a todos que estão aqui. Pessoal, eu não vou ser redundante em resumir o que eu falei, tá? Mas eu só vou falar uma coisinha. Peçam ajuda, combinado? Porque eu trabalho, né, aqui no consultório, de repente, o grau de, vamos dizer assim, estabilidade dos pacientes é um pouco maior, mas eu também trabalho numa realidade de emergência, de urgência, e a gente vê muita coisa delicada, triste acontecer por conta disso, da saúde mental, certo? Então, começou a perceber que o irmão, o esposo, o pai está um pouco mais quieto, está um pouco triste, não quer participar das coisas, procurem ajuda, certo? A saúde mental, de fato, é o grande problema que a gente enfrenta nesse século, talvez. Então, procuram ajuda, peçam ajuda. Olha, eu não estou me sentindo bem, não estou feliz, estou triste, porque a visão do médico, eu sempre falo isso com meus pacientes. Vamos supor que eu e Rosane estamos ali num restaurante, e Rosane fala assim, Rafael, estou desanimada, não quero ir para a academia. O que o amigo Rafael fala? Não, Rosane, vamos lá, Rosane, você consegue, você tem condição de ter um tênis legal, uma roupinha, bota a roupa e vamos. Legal, esse é o amigo Rafael falando. Agora, o médico Rafael, o que ele precisa entender? Lembra que eu falei, pessoal, da disfunção fisiológica que se manifesta com sinais e sintomas? É exatamente isso. Por que a Rosane está desanimada? Por que não quer fazer isso? Por que não dorme? Por que o alimento fica aí queimando no estômago? Exatamente essa é a visão do médico. Então, a gente precisa entender o porquê dessa mudança de comportamento. Então, procurem ajuda. Legal? É isso. Muito obrigado mais uma vez. Excelente, excelente. O doutor Rafael, você fica em São José hoje, né? Você atende São José. Isso. Eu, particularmente, não estive em São José, então minha consulta com o Rafael foi online. Toda a minha consulta com o Rafael tem sido online. Onde que as pessoas te encontram, Rafael? Você tem Instagram? Acredito que o Instagram fique um pouco mais fácil, é @drrafaelcoutinho, tudo junto.
Dr. Rafael Coutinho. Ali Se alguém quiser colocar aí no chat privado, aí, então arroba DR de Dr. Rafael Coutinho. Eu que coloco ou alguém que coloca? Não, alguém pode colocar, ou se for o caso, Legal. também é só entrar em contato conosco. Essa live fica gravada, então alguém lá já colocaram aí. Essa live fica gravada, podem assistir outra vez. Já estão pedindo aqui mais uma, acho que deu gostinho demais. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do Rafael, a presença de todas as quintas-feiras. Semana que vem não estaremos aqui, eu acredito, porque é quinta-feira pós-carnaval, e então nós não estaremos, mas todas as quintas tentamos trazer assuntos relevantes na área de tecnologia, agora na área de saúde. Rafael, amei, adorei. Que legal. Muito obrigada. Beijo muito grande, obrigada a todos, até a próxima. Obrigada, arrasaram, a Isa está dizendo. Obrigada, solta aí a vinheta. Obrigada, beijo grande.